Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Uma coisa que eu queria que tu falasse um pouco era sobre essa questão do tráfico de fósseis. Como tu tinha dito em outro momento, o Brasil tem a sua riqueza de pterossauros, né? E existem pterossauros que foram contrabandeados. Não é só dinossauro, como o caso que ficou muito conhecido, que é o caso do Birajara, né? Existem casos parecidos com pterossauros de serem traficados para fora? Muitos. Existem muitos casos. A maioria dos holótipos de pterossauros brasileiros estão no exterior, né? O holótipo é aquele fóssil que é utilizado como base, né, como referência para descrever e nomear uma espécie nova. Então, toda espécie tem um holótipo, né? Então, aquele espécime, o pesquisador descobriu aquele fóssil, percebeu que aquele fóssil é uma espécie nova, ele vai usar aquele fóssil, mesmo que ele tenha vários, ele tem que escolher um para servir de base, para descrever a espécie e atrelar aquele fóssil ao nome, que ele vai dar um nome novo para aquela espécie nova. Então esse é o holótipo. A maioria dos holótipos está no exterior. O que acontece? Como eu falei, a região do Araripe, no Nordeste, é riquíssima em fósseis, riquíssima em fósseis, inclusive de pterossauros. E então no Brasil os fósseis são protegidos por lei, os fósseis não podem ser vendidos, os fósseis não podem sair do Brasil, mas existe um mercado ilegal de tráfico de fósseis que movimenta muito dinheiro, porque existem colecionadores particulares que pagam caro pelos fósseis, e existem casas de leilão que compram os fósseis para revender, existem museus e pesquisadores estrangeiros, né, museus de outros países e pesquisadores estrangeiros que também compram esses fósseis que são desviados e traficados. E isso é um problema, né, que começou a acontecer à medida que as rochas do Araripe começaram a ser exploradas comercialmente. Tem muitas minas lá, as rochas lá têm um valor comercial muito grande, então isso começou a acontecer há muito tempo, há mais de 50 anos, isso vem acontecendo e acontece até hoje, né? Não parou de acontecer. Então, por exemplo, há poucas semanas atrás saiu uma notícia de uma apreensão da polícia. A polícia encontrou um lugar que guardava fósseis para serem vendidos de forma ilegal, e frequentemente acontecem notícias desse tipo, né? No ano passado foi descrito um pterossauro completo brasileiro, um Tupandactylus, que está lá na USP, que foi apreendido pela polícia. A polícia estava fazendo uma vistoria no Porto de Santos e encontrou num container um fóssil. O fóssil estava prestes a sair do país e ser vendido numa casa de leilão na Alemanha. Por sorte, a polícia encontrou e apreendeu, né? Imagina quantos, para cada fóssil que a polícia encontra e apreende, imagina quantos a polícia não encontrou e não apreendeu e saíram, né? Então, de fato, tem muitos pterossauros que estão no exterior. Tem fósseis de pterossauros brasileiros nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão e por aí vai. A grande maioria está lá fora, né? Então isso esse problema dos fósseis serem traficados e vendidos para fora é uma coisa que ainda acontece até hoje. E isso é prejudicial para a ciência nacional e para a ciência como um todo, né? Muito. O Brasil perde porque a gente está perdendo a gente está literalmente perdendo a nossa riqueza, né? Porque é uma riqueza cultural, né? Não estou falando de riqueza comercial, estou falando de riqueza cultural, né? Os bens naturais do país, seja o meio ambiente, ou seja os fósseis, que são registro do meio ambiente do passado, são riquezas naturais, são riquezas científicas que a gente está perdendo. Poderia estar no museu brasileiro, né? Os brasileiros poderiam estar visitando o museu brasileiro e vendo fósseis brasileiros que eles não estão vendo porque os fósseis saíram ilegalmente. E os pesquisadores brasileiros poderiam estar estudando esses fósseis brasileiros, só que não estão porque eles saíram. Além dos fósseis que são adquiridos por museus estrangeiros, tem os fósseis que são adquiridos por colecionadores particulares. Então tem fósseis que estão aí enfeitando a parede de alguém e que infelizmente nunca vão ser estudados, né? Então existem países como o Brasil que proíbem que os fósseis sejam colecionados. Você não pode ter posse privada de fóssil. O fóssil tem que ser... Se você encontrar um fóssil, você tem que doar o fóssil para uma instituição de pesquisa. Existem muitos países que são assim, né? Mas aí o problema é, na prática, isso não acontece. Quando a gente fala sobre esse assunto, né, de tráfico de fósseis, sempre vem um argumento que eu particularmente acho muito irritante
que é sobre, os museus vão pegar fogo aqui no Brasil, pelo menos lá fora eles vão estar seguros. E não é verdade que perda, né, desses materiais, né, desses fósseis, é uma coisa exclusiva do Brasil, né? Você poderia falar um pouco sobre isso? Não é um problema exclusivo do Brasil. Existem muitos museus no exterior que já sofreram acidentes, né? Esses acidentes, quando acontecem, são lamentáveis, e eu acho muita covardia usar esse tipo de argumento para justificar que um fóssil tem que ficar num país e não no outro, porque um país vai cuidar melhor dele do que o outro. Não é bem assim que funciona. Os acidentes já acontecem em qualquer país. Existem muitos museus na Europa que já sofreram acidentes, né? Notre Dame, que não é um museu, mas já é um edifício que sofreu um acidente. Então, assim, qualquer país está passível de sofrer acidentes nas suas construções, né? E não só acidentes do tipo incêndios, mas, por exemplo, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, existem museus que foram destruídos por bombardeamentos. Por exemplo, o Museu de Munique foi completamente destruído durante um bombardeamento e todos os fósseis que estavam lá foram perdidos. Muitos e muitos e muitos fósseis importantes, como, por exemplo, os primeiros achados do Spinosaurus, que é um dinossauro muito famoso. Eles foram destruídos por um bombardeamento, sabe? A guerra chegou ali na Alemanha, teve bombardeamento, o museu estava ali no meio do caminho, foi bombardeado. Então, assim, é triste, mas os acidentes e as guerras, infelizmente, elas já acontecem na Europa também. Os museus podem ser destruídos lá também. E fora que quanto mais fósseis aqui nos nossos museus, maior a vontade que o público tem de visitar esses museus. E o turismo na região e tal, isso também ajuda a manter os museus. Sim, com certeza. O que a gente precisa no Brasil é de investimento público, né? Uhum. O investimento do governo, que sempre foi baixo, e nos últimos anos está extremamente mais baixo. A gente acabou de passar por um corte de mais de 90% do orçamento da ciência no Brasil, o que é deplorável. Então, assim, a gente precisa de uma atenção para o desenvolvimento da ciência no Brasil. E o fato de que a gente está perdendo, de uma forma ilegal, o objeto de pesquisa, né, e não só o objeto de pesquisa, mas o objeto de exposição, a gente perde a capacidade de desenvolver a nossa pesquisa e a nossa extensão, as nossas exposições. Então, realmente, uma coisa atrapalha a outra. Como é que a gente pode desenvolver a pesquisa e desenvolver os seus museus e suas exposições, né, e assim reivindicar a necessidade do investimento, etc. e tal, se esse processo é prejudicado, porque a gente perde o próprio objeto de pesquisa. Uhum. Já não basta os cortes na ciência que afetam diretamente os nossos cientistas nacionais, como também os paleontólogos aqui têm seu objeto de estudo roubado, né? Exatamente. É uma coisa complicada.